Gente, o Senhor tem muita coisa para falar com a gente hoje. Ontem a gente teve, como o Júnior e o André comentaram, foi uma bênção ontem o nosso culto de casais. E hoje de manhã eu acordei, para dar uma olhada na palavra que eu já estava planejando, programando aí para a semana, durante a semana, para este dia. Mas Deus hoje de manhã mudou algumas coisas e nós vamos para cima, amém? Glória a Deus. Vai ser a primeira vez que eu vou pregar isso aqui, tem muita coisa aqui, mas vamos lá. Glória a Deus. Querido, essa semana eu estava assistindo um podcast bem legal e teve uma coisa que me chamou a atenção, porque eu até, nem sei se eu comentei com o Júnior, acho que eu comentei com o Júnior lá no escritório, sobre frequência cerebral. Comentei com a Kátia que eu comentei. Frequência cerebral. O podcast falava mais ou menos o seguinte, que o nosso cérebro, ele trabalha por frequência, como o rádio, tá? Existem várias frequências que passam dentro do nosso cérebro. E existem frequências de várias formas para várias coisas que pensamos, como agimos. Então é como se os meus pensamentos, como se aquilo que eu faço, a maneira com que eu penso, a maneira com que eu me movo, ela é movida por uma frequência cerebral. Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja, enfim, para alguma atividade, para alguma função que eu exerço. E sabe o que foi legal? Porque esse médico explicava que existe uma frequência que, se eu estiver conectado nela, se eu estiver antenado com essa frequência, acontece uma reação química dentro do nosso cérebro e nós começamos a ficar igual àquela frequência, igual àquele lugar de onde sai a frequência. E ele começou a falar disso porque ele usava como base o texto de quando Paulo fala que eu e você precisamos ter a mente de Cristo. Que a mente de Cristo, quando Paulo fala, literalmente é a mente de Cristo igual. Um médico neurologista explicando que se eu estiver na frequência de Cristo, se eu estiver com a minha mente conectada à mente de Cristo, inclusive por exames de autoimagem, mostra que o cérebro fica igual, fisicamente, olhando na imagem, o meu cérebro igual o cérebro, pela frequência que eu estou conectado. E ele falava como isso era forte, porque Paulo mostra que nós podemos sim ter a mente de Cristo se nós estivermos conectados. E automaticamente, quando eu estou conectado nessa frequência, eu penso igual, logo eu me movo igual, logo eu faço igual. E eu achei isso tão legal, eu falei, nossa, que bacana, interessante isso. Só que o que Deus começou a colocar no meu coração? Que a mente de Cristo, ela tem uma característica muito peculiar. A mente de Cristo, todo conhecimento está nele, tudo está nele. E a mente de Cristo tem um viés muito grande de adoração. A mente de Cristo, ele tem um viés muito profundo de adoração. Por quê? Porque Jesus fala que ele veio para cumprir todas as coisas que o Pai tinha falado para ele fazer, que ele só falava o que ele viu o Pai falar, que ele só fazia o que ele viu o Pai fazer. Então a mente de Cristo, ela era muito conectada ao céu. Se você pegar os evangelhos, você vai ver diversas vezes Jesus saindo e ficando muito tempo em oração, Jesus dando uns perdidos, uns sumiço na turma, para ele estar em oração, algumas madrugadas em oração. Então Jesus, ele se movia muito conectado ao céu. Jesus se conectava muito ao céu. E quando eu e você, e aqui eu queria fazer um paralelo, porque vai fazer toda a diferença para a gente entender o que eu estou querendo explicar para você, e que Deus quer ministrar no nosso coração, é que obedecer é adoração. Isso precisa ser fundamentado para que eu e você possamos trabalhar em cima do tema. Obedecer é uma adoração. Então tudo que Jesus fazia, tudo que ele obedecia a Deus, era uma forma de viver em adoração. Adoração é mais do que só um momento, Adoração não é você vir no domingo aqui, esperar o Júnior e a banda cantarem para você adorar. Não, adoração, ele é um estilo de vida.
Adoração ela é um estilo de vida para aquele que está conectado à mente de Cristo, que tem a mente de Cristo, que está conectado ao céu. Então, sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre essa conexão, sobre essa mente que tem um viés muito forte, que é a adoração. Tudo que nós nos movemos, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, para a glória dele. Por isso nos movemos, por isso fazemos, para que ele seja conhecido, amém? E querido, para falar de adoração nessa manhã, que é o nosso tema central, a sua mente precisa estar conectada no Senhor, e para você entender algumas coisas que ele quer falar comigo e com você. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, sobre Mateus no capítulo 4. Porque na mente de Cristo a adoração está intrínseca, e ela precisa estar também assim, na mente daquele que teme ao Senhor. Mateus 4. Deixa eu achar o Mateus aqui. Aleluia. Mateus 4. Vamos lá. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Porém ele respondendo disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não temerás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhes: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Querido, eu vou falar com você hoje sobre algumas coisas que na minha mente e na sua mente, talvez, você precisa analisar. E eu quero começar com uma pergunta. Eu queria que você pensasse um pouquinho: onde está a sua adoração? Onde está a sua adoração? E a gente vai usar esse texto de Jesus aqui, da tentação de Cristo, porque aqui mostra alguns lugares onde o nosso coração é roubado. Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre onde está a nossa adoração, onde está o nosso coração neste momento. O primeiro lugar que eu queria conversar com você é deserto. Diga assim: deserto. Agora que você acordou, você fala: deserto. Aleluia. Então assim, deserto é o primeiro ponto que está falando nessa parábola. Jesus, perceba, né, que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Não foi o Satanás que levou ele lá, porque ele não ia seguir o Satanás, mas o diabo resolveu ir lá incomodar ele. Mas Jesus foi para o deserto. Muitas vezes, meu querido, eu e você precisamos entender que o deserto, ele é o início. Deserto, ele fala de um começo de caminhada. Deserto, ele fala de um começo. Deserto fala de escassez. Deserto fala de recursos limitados. Deserto fala de dificuldades, né? Você pode perceber que se a gente for estudar o povo de Israel, no deserto não faltou nada para eles, mas também não sobrou, né? Tinha o pão para o dia, tinha alimentação para o dia, porque era um período onde Deus estava afirmando sobre eles um conceito muito importante: o fundamento da fé, o fundamento da confiança. Então muitas vezes, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes o diabo vai usar este período de deserto na sua vida para tentar fazer que esse deserto se torne o seu lugar de adoração, para fazer com que o deserto seja a sua adoração. Sabe quando a gente olha para o povo de Israel e a gente vê que o povo reclamava de tudo, né? Eles acordavam: porque o Moisés trouxe a gente aqui, para a gente morrer aqui. Esse Moisés, né? Eu acho legal que eles falam assim: esse Moisés
Tipo, agora esse Moisés, até ali era o cara que abriu o mar, agora é esse Moisés aí, ó. Esse Moisés aí tirou a gente e colocou a gente para morrer no deserto. Aí depois a gente quer pão, tem pão. A gente agora quer carne, tem carne. A gente quer água, tem água. Então o povo idolatrava, adorava o deserto. Porque a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, quando aquele povo está ali no deserto, eles estão adorando o deserto. Eles estão ali idolatrando o deserto. Porque aqui não dá, porque aqui não vai. E sabe o que é o mais difícil de quando você adora e idolatra o deserto? Porque o deserto é um terreno muito perigoso. Por que ele é perigoso? Porque o deserto fala de um tempo onde poucas coisas eles fizeram. Então, quando você tem pouca coisa para fazer, você só pensa bobagem. É ou não é? A mente vazia, já dizia aí o provérbio aí do mundo, é a oficina do cão. Então eles estavam ali sem fazer nada, em vez de imergirem em Deus, mergulharem no céu, não, eles ficavam olhando as circunstâncias. E aí o deserto acaba se tornando a sua adoração. Se você na sua vida só consegue pensar, você acorda pensando nas suas dificuldades, você vai dormir pensando nas suas dificuldades, você só começa a pensar nos seus problemas, naquilo que está faltando, naquilo que você não tem, você está adorando o deserto. Você está muito com seu coração cheio do deserto. Você só está pensando naquilo que você está vendo. E é tão interessante isso, porque o deserto fala de corpo, né? O deserto ele tem um viés de corpo. Eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou aqui, eu estou sentindo na pele a dificuldade, estou sentindo na pele que eu ganho mal, eu estou sentindo na pele que eu estou desempregado, eu estou sentindo na pele que a minha família está precisando, enfim, e aí essas preocupações do hoje acabam roubando a nossa adoração. Aí você vem para a igreja, você não consegue nem se concentrar, porque você está aqui pensando que amanhã é segunda-feira, e amanhã você vai ter que dar um jeito. E amanhã você vai ter que sair, amanhã as coisas vão ter que mudar. E isso rouba a nossa adoração. Faz com que eu e você percamos a frequência celestial, porque nós perdemos a mente de Cristo quando nós adoramos o deserto. E é interessante porque isso é muito forte, eu não estou falando que é uma coisa simples e fácil, porque você está vivendo essa realidade. Então, só que eu queria trazer uma palavra de esperança para você. O seu hoje não te define. O hoje que você está vivendo não define a sua história, porque a gente fica lidando com ansiedade, a gente fica lidando com a alma. Mas eu ganhava 10 e agora eu ganho 1, e agora como que você... O seu hoje não te define, porque o 10 não te definiu, o 1 também não vai te definir. Então, são circunstâncias, são momentos da nossa história, são momentos da nossa vida, onde Deus quer encontrar o nosso coração, onde Deus quer que o meu coração e o seu coração esteja alinhado com dele para crer. Diga assim: deserto serve para fundamentar a fé. Ele é pai. Se ele cuida dos pássaros do céu, se ele cuida das aves do campo, se ele cuida das flores do campo, não vai cuidar de você? Vai cuidar, fica frio, não vai faltar nada. Amém? Segundo ponto que eu queria mostrar para você, então nós falamos de corpo. Segundo ponto que eu queria falar para você depois disso, Satanás pega Jesus e fala sobre o pão. Satanás pega e leva ele ao pináculo do templo. Pináculo do templo. E lá no pináculo do templo, ele começa a falar ele fala assim sobre, olha, se você se lançar daqui, os anjos vão te pegar, parará, parará. O que Satanás está querendo falar aqui? Pináculo do templo. A Bíblia nos ensina que aqui existe um viés daquilo que nós perdemos o nosso coração de adoração a Jesus, quando nós começamos a adorar coisas referentes à fé. Aqui agora nós estamos falando de espírito. Primeiro tema, corpo. Segundo tema, espírito. Aqui Satanás tenta roubar a adoração do meu e do seu coração, falando das coisas da fé, falando das coisas da igreja, fala dos ministérios, dos dons, um lugar já conquistado, um caminho já percorrido. Ali as tentações têm outro nível, ali as tentações começam a mexer com o seu espírito. É engraçado o ser humano, né? Porque nós como seres humanos, quando a gente começa a aprender alguma coisa, a gente malemar começa a aprender, a gente já acha que sabe tudo sobre aquilo.
né? A gente tem essa tendência assim, é só pingar uma segurança sobre algum tema na nossa vida, que a gente acha que a gente já sabe tudo sobre aquilo. E Satanás leva Jesus ao pináculo do templo, e isso representa aquilo que muitas vezes eu e você achamos que já sabemos quando se fala de igreja, quando se fala de templo, quando se fala de espírito. Sabe aquela pessoa que começa a estudar alguma coisa e ela já pensa que ela sabe tudo do mundo espiritual? E ela acha que aquele pequeno conhecimento que ela tem a habilita a viver uma vida 100% de certeza nas suas decisões, e a partir disso ela começa a idolatrar o pequeno conhecimento ou o pequeno dom que começou a se desenvolver nela. Porque Paulo fala que para nós, que é um desenvolvimento. Em Filipenses ele fala assim no capítulo 1, no verso 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Jesus não baixa um download em você. Não se engane. Não pense que você vai simplesmente começar a ler a Bíblia, e aí você fala assim, bom, a partir de hoje eu vou começar a me mover, eu vou começar a orar sobre dons espirituais. Numa bela manhã de sol, você acorda, toma um café e você sente aquele arrepio na espinha, e você fala assim, uau, acho que baixou um negócio aqui em mim, acho que foi o download dos dons espirituais, eu acho que a partir de agora vai dar boa. Não é assim que acontece, é uma coisa progressiva. Só que é engraçado que quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, nesse âmbito espiritual, nós já nos perdemos adorando o dom e adorando a nós mesmos, porque temos o dom. E aí a adoração começa a ser roubada de uma maneira muito sutil do nosso coração. Aí aí a rádio pirata do Satanás começa a querer entrar na frequência da rádio do céu. Porque daí a adoração ela começa a ter um outro olhar, começa a olhar não mais para as necessidades que eu tenho e para a realidade que eu vivo, mas agora ela começa a olhar para si mesmo. Então agora o meu espírito, se ele não estiver conectado ao Espírito Santo, a gente começa a adorar a nossa condição, a gente começa a adorar o cargo que a gente tem na igreja. Sabe aquele irmão que só vem na igreja o dia que ele tem uma coisa para fazer na igreja? Sabe aquele cara que só ora no dia da célula, porque afinal de contas ele tem que fazer a célula? É porque o nosso coração, ele já começou a perder a frequência da adoração. O nosso coração já começou a perder a frequência do céu. Que quantas vezes eu e você lemos nos evangelhos que Jesus orava e adorava, e nem sempre ele estava entre a multidão. Quantas vezes Jesus tentou fugir do povo? Porque a adoração, ela é um modo de vida, e nós caímos muito fácil nisso, sabe? Quantas vezes você começa a ler a Bíblia, e você quer, de uma vez por todas, terminar a sua leitura, porque daí, afinal de contas, agora você terminou a sua leitura, afinal de contas, agora você tem conhecimento. Então, é muito sutil, a gente não percebe, mas o diabo coloca isso para querer tirar a gente da essência, para querer tirar a gente do principal objetivo do que é a adoração, que é um coração rendido ao Deus de toda a terra, ao Deus da glória. Então, você precisa ficar atento que esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto, ele levou Jesus e mostrou todos os reinos do mundo, ou seja, glória, fama, reconhecimento, luxúrias, riquezas e conquistas, porque ele fala bem assim para Jesus: está vendo todos esses reinos e todo o seu poder? Tudo isso eu te dou. Então aqui é engraçado, porque primeiro ele fala de corpo, depois ele fala de espírito, e agora ele fala de alma. Por que ele fala de alma? Porque ele está falando de necessidades aqui de dentro. Eu vou te dar fama, eu vou te dar toda a glória desses reinos, ou seja, reconhecimento, riquezas, tudo isso. E é engraçado porque quando a gente está no deserto, a gente luta contra a revolta e a rebelião. Principalmente contra a revolta. Eu não aceito essa situação. Quando a gente fala dessa questão do espírito, a gente luta contra a rebelião e contra a rebeldia, porque afinal de contas eu sei mais do que o outro sabe menos do que eu, porque o outro está e eu não estou, e aí a gente lida nessa questão. Agora aqui, quando a gente fala de alma, não. Quando a gente fala de alma, a gente só quer ser maior.
A gente só quer as coisas desse mundo. E é tão interessante você analisar, porque a grande maioria das pessoas não cai quando está no deserto. Você já parou para pensar nisso? A grande maioria das pessoas não cai quando está no deserto. Porque, querendo ou não, a dificuldade nos faz estar perto. As pessoas começam a se contaminar e elas caem quando elas já estão vivendo o seu chamado e quando elas já conquistaram as coisas que elas queriam e querem deste mundo. E é nessa hora que grandes homens de Deus caem. Porque não entendeu que perdeu a adoração no seu coração. Porque não entendeu o lugar de onde saiu, que perdeu-se o lugar de onde tudo começou. E aqui o diabo tenta mostrar para Jesus, tudo isso aqui, tudo isso aqui. E aí, na última proposta, melhor dizendo, é que o diabo mostra por que ele estava ali. Quando ele fala, tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Porque a conversa toda só tinha um objetivo: eu quero a sua adoração. Porque o diabo sabe que se ele conseguisse convencer, oferecendo todas essas coisas, e roubasse a adoração, tudo está comprometido. Porque a mente de Cristo seria desconectada com a mente do céu, e o propósito estaria perdido. Então, na última proposta, ele declara qual era o plano. Olha, tem aqui, já que você está com fome, já que tem uma condição, pega aqui um pãozinho, fala para ele, fala para a pedrinha transformar em pão. Olha, tem a igreja também, de repente você vai conseguir suprir algumas carências tuas, e de repente você vai começar a serviço, porque você se move dentro de algumas coisas espirituais, e isso é bacana. Na terceira ele vem, mas se tudo isso ainda não te supre, tem tudo isso aqui, Tem riqueza, tem glória, tem reconhecimento, tem muitos seguidores, tem isso, tem aquilo. Mas só que para tudo isso, se prostrado me adorares. Então eu quero dizer para você o perigo que eu e você vivemos constantemente quando nós perdemos a frequência do céu e a nossa adoração é roubada. A nossa adoração é roubada. Você já conhece aquelas pessoas que elas idolatram seus problemas? Toda vez que você vai falar com elas, é só falar de problema. Ela só fala do problema. Aí tem aquela pessoa que só fala do outro. Porque o teu pai. Porque o teu pai, porque o teu pai, porque o teu pai, porque o teu pai. Porque a tua mãe, a tua mãe, a tua mãe. Porque o meu marido. Minha esposa, minha esposa. O meu filho. É sempre reclamando. É sempre falando de alguém. E isso mostra o que tem dentro do coração. Já não existe lugar para adoração. Já não existe um lugar para encontrar a Cristo. Já não existe um lugar para que Cristo possa realmente entrar e fazer morada. E gente, não existe saída para nenhum problema, nenhuma família, se o Senhor não estiver no centro do nosso coração. Não existe como eu e você vencermos na vida se Jesus não estiver no centro da nossa adoração. Se eu e você temos dificuldades em ouvir a voz de Deus, se eu e você temos dificuldades em reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, nós não vamos conseguir chegar, né? A gratidão, ela precisa ser a essência do nosso coração. A gratidão, ela precisa estar presente. A adoração a Deus precisa estar presente. Ela é mais do que somente aquilo que nós podemos ver. Nós o adoramos por aquilo que Ele é. Nós o adoramos por aquilo que Ele já fez. Nós o adoramos por aquilo que Ele fez na nossa vida e aquilo que Ele fez no nosso coração. E para explicar para você um pouquinho sobre uma pessoa que conseguiu encontrar este lugar, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Êxodo 33. Êxodo 33,
Abriu aí a de vocês? Amém? Júnior, me dá teu abriu? O meu não está abrindo aqui. A Júnior abriu aqui. Valeu, Jô. Êxodo 33. Vamos ler. Fala assim: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Eu vou pôr aqui a outra versão. Não vou nem mexer na versão da Jô aqui. E vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei, olha isso aqui. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderei destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais enfeites. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada das suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada na entrada dessa tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço pelo teu nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envies. Amém? Querido, essa história do Moisés, ela sempre tocou muito o meu coração. Porque uma pessoa que vive adoração, ela começa a olhar o seu relacionamento com Deus de uma forma mais profunda. Uma pessoa que vive uma vida de adoração, ela começa a olhar para o seu relacionamento com Deus diferente de um relacionamento religioso, banal ou rotineiro. Uma pessoa quando ela começa a conhecer o Senhor, ela começa a olhar para esse relacionamento e ela começa a ver a necessidade básica e a necessidade diária que ela tem desse relacionamento. E aqui Moisés, depois de ter tirado o povo do Egito, depois de toda aquela gloriosa conquista, do Senhor abrir o mar, do Senhor fazer passar eles a pés secos no rio, no mar, depois derrubar o mar, matar todos os egípcios, eles chegam no deserto, e chega nesse momento de Êxodo, onde Deus fala assim: Moisés, negócio é o seguinte, não vai dar para a gente continuar, mas já que não vai dar para a gente continuar, eu vou ser fiel à palavra que eu dei a vocês e que eu dei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou pegar vocês, Moisés, e eu vou colocar um anjo na frente de vocês. E esse anjo vai guiar vocês pela terra. E eu vou tirar da frente de vocês todos os inimigos. Aí ele fala ali, os amorreus, os ferezeus, os zeus, bezeus, todos eles. E vocês vão chegar na terra que mana leite e mel. Aqui Deus fala de 3 coisas que Ele vai fazer para o povo. A primeira: não vai faltar segurança, porque vai ter um anjo na frente de vocês, e vocês vão ficar de boa. A segunda coisa que Deus fala é: vou tirar da frente de vocês todos os inimigos, então não vai haver resistência. Vocês vão caminhar
tranquilo, sem resistência nenhuma. E a terceira coisa, ele fala assim: eu vou levar vocês para a terra que mana leite e mel, não vai faltar provisão. Fechou, Moisés? Então, vai ter a segurança que você precisa, não vai ter a resistência, porque vocês não sabem nem lutar ainda, porque afinal de contas vocês são um povo escravo há 450 anos, não tem um exército, então não vai ter inimigo, e ainda vai ter a terra que vocês querem, uma terra boa, farta, que mana leite e mel. Mas tem uma questão, Moisés, eu não posso ir com vocês. E a Bíblia fala que quando Deus fala isso, Moisés vai à tenda questionar. Como assim? Que dirão os outros povos? Como assim? Moisés, o povo é muito rebelde, Moisés. O povo é de dura servil, o povo é teimoso, Moisés. Se eu andar com vocês, em pouco tempo, como nós lemos, eu vou destruir o povo. E eu não quero fazer isso. E aí Moisés, com um viés de adoração, com uma vida de que sabe o tamanho do relacionamento que tem com Deus, fala assim: então a gente para por aqui. Porque se a sua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Aqui eu encontro um Moisés que entende o seu relacionamento com Deus, porque nós lemos que ele era aquele que ia até a tenda, e a Bíblia fala que ele falava com Deus face a face. O relacionamento de Moisés era muito mais do que segurança, muito mais importante do que não ter resistência, e muito mais importante do que ter toda a sobrevivência. É muito mais. Deus oferece para Moisés necessidades supridas de corpo, alma e espírito, como o diabo ofereceu para Jesus em corpo, alma e espírito, só que tinha uma diferença. Jesus fala: sai, Satanás, vai-te embora, porque só teu Deus adorarás e só a ele servirás. Porque lá no Êxodo, Moisés falou assim: nós só saímos se você estiver junto. Jesus e Moisés mostram para a gente que eles não negociaram a provisão, a proteção, a segurança, todos os benefícios que eles estariam, e abririam mão da presença, do relacionamento, porque sem adoração não existe um lugar de contentamento no coração do homem. Nós fomos criados para adorar. Então sabe aquela pessoa que você conhece, onde ela conseguiu todo o seu resultado e todo o reconhecimento profissional que ela precisava? Sabe aquela pessoa próspera que tem a casa que talvez você sonha ter uma igual ou parecida, o carro que você sonha, o dinheiro que você quer, só que quando você vai conversar com ela, é só vazio, angústia e tristeza? É porque se perdeu o lugar de adoração. E quando o homem não tem relacionamento com o seu Criador, tudo está comprometido. Quando o homem não tem, sabe gente, aqui eu queria trazer para você Gênesis. Quando Adão peca, Adão e Eva pecam e eles se escondem, a Bíblia não fala que Deus chega para eles e fala assim: o que vocês fizeram? Onde você estava, Adão? O que vocês fizeram? Eva, o que você fez? Ele fala assim: onde você está? Onde está o meu filho que todos os dias conversava comigo? Onde está você, Adão, que todos os dias nós nutríamos esse relacionamento estando junto? Onde está essa vida de adoração? Onde está essa vida de relacionamento? Onde está essa vida de comunhão que a gente tinha todo dia, Adão? Onde você está, Adão? Porque o grande viés aqui, e a grande questão que Deus quer mexer comigo e com você nessa manhã não é o que a gente faz, é aonde a gente está. Porque os nossos erros não nos definem, os nossos pecados não nos definem, aquilo que nós plantamos e colhemos errado também não nos define. A grande questão é onde você está. Moisés, com toda essa proposta de Deus, fala assim: não saio daqui e não levo a rapaziada junto, se o Senhor não for comigo. Não vem com essa conversa de anjo. Não vem com essa conversa de anjo. E isso é tão forte porque, sabe gente, às vezes a gente negocia o nosso relacionamento com Deus por coisas bem menores. A gente negocia a nossa vida de adoração por coisas bem menores.
A gente negocia pelas riquezas desse mundo, a gente negocia por dinheiro, a gente negocia por posses, por patrimônio, a gente negocia a família por uma noite de prazer. A gente negocia uma paternidade de um filho por um encontro. A gente negocia um relacionamento que é para a eternidade por um preenchimento temporal, momentâneo. E nós perdemos o lugar de adoração, porque se obediência é adoração, eu preciso estar conectado com a mente de Cristo para viver como Cristo e não negociar com o diabo, porque no final tudo que ele quer é a minha e a sua adoração, seja a ele ou seja a nós mesmos, porque o grande Deus desse século não é o diabo, o grande Deus desse século é a nós mesmos. Tanto é que o maior investimento da tecnologia hoje, se você for estudar, você vai ver onde que está a maior investimento de tecnologia. Nesse cara aqui, ó. E sabe qual é o maior investimento para desenvolver esse cara aqui? Numa coisinha chamada selfie. As pessoas estão loucas por ter a sua própria imagem. As pessoas estão loucas para ter a sua própria imagem. Eu fico pensando, acho que se Arão vivesse hoje, ele não ia fazer um bezerro, ele ia fazer assim, vamos tirar uma selfie, cada um tira a sua selfie. Está aqui o nosso Deus, e amanhã a gente acorda para comemorar com Ele. Porque hoje os valores estão sendo deturpados, nós estamos negociando adoração pelas coisas dessa vida, pelas coisas desse mundo. E o diabo oferece, porque se você se adorar, está feito. A rádio pirata entrou na frequência do céu e não mais mente de Cristo, e não mais conexão com o céu. E eu tenho orado alguns dias, eu tenho colocado a minha vida diante de Deus, e Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração. A gente não pode ser adorador de temporada. A gente não pode ser adorador de fase boa. Quando a fase é boa, a gente adora para valer. Mas isso revela a superficialidade do nosso relacionamento com Cristo. De verdade, eu fico pensando, se Deus oferecesse a nós o bom e o melhor desse mundo, se nós não diríamos assim para o anjo, beleza, Senhor, eu acho que o Senhor tem uma agenda cheia, afinal de contas são 7 bilhões de pessoas, acho que tem bastante oração aí para responder. Manda um anjo aí, garantindo a segurança, a proteção e a provisão. Manda um anjo que nós estamos vivendo, tranquilo. Se vemos lá no final, lá. Será que a gente não negociaria? Será que a gente não troca aquilo que a gente tem de mais precioso, o nosso relacionamento com Deus? E aqui denuncia uma coisa, se a gente pensa em negociar, é porque a gente precisa pensar naquele versículo que Jesus disse, né? Quem muito é perdoado, muito ama. Então eu acho que a gente precisa fazer às vezes uma análise sobre perdão, sobre aquilo que o Senhor apagou da nossa história e da nossa vida para nos trazer até aqui. Porque quando eu e você pensamos naquilo que é perdoado, muito ama. E aí tem um pouco daquilo que o Júnior ministrou e que o André também ministrou aqui no louvor. Aquela mulher só pegou aquele perfume de tanto tempo de trabalho e lançou nos seus pés, porque ela sabia o que a história dela carregava. E ela não esqueceu o que a história dela carregava. E aquele choro não era um choro de dor pelo que a história carregava. Era o choro de gratidão por alguém que encontrou perdão. Que lindo isso, cara. Alguém que encontrou no relacionamento com o amado um lugar de vida. Alguém que encontrou no relacionamento com Cristo tudo que precisava. Gente, não são as coisas desse mundo, sejam elas de corpo, sejam elas de alma, sejam coisas do Espírito, que vão preencher você. O que você precisa é de relacionamento com Deus. O que você precisa é priorizar esse relacionamento. O que você precisa é entender a profundidade disso, é entender. O Valdeir falou sexta-feira, nós estávamos aqui num tempo de oração, e o Valdeir falou uma coisa tão linda e tão bonita, quando é o privilégio de servir ao Senhor, o privilégio de viver as coisas do reino,
o privilégio que a gente tem. Isaías fala assim: quão suaves, quão belos são os pés daqueles que levam as boas novas do Evangelho. Que coisa linda a gente ter um relacionamento com Deus. Se você ler a Bíblia Mensagem, ele fala bem assim nesse texto que eu li de Moisés, que Moisés falava com Deus como um vizinho fala com outro por cima do muro. Sensacional, um relacionamento profundo com Deus. Eu queria, para a gente terminar, Cantares 5, versículo 2. Vamos ver se abre aqui. Cantares 5, versículo 2. Diz assim. Todo mundo achou, amém? Cantares é meio dificinho, né? Amém? Fala assim: eu dormia, mas meu coração velava. Lembra das 10 virgens? Tinha 5 que estavam dormindo. Tinha 5 que velavam. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Eu queria que você se colocasse em pé. Queria que você fechasse seus olhos agora. Essa mulher de Cantares, ela representa a igreja. E eu acho que neste dia o Senhor está querendo nos chamar para um relacionamento, para uma intimidade que te leva à liberdade. Sabe por que Jesus não negociou? Porque ele estava conectado com Deus. Sabe por que Moisés não negociou? Porque ele estava todos os dias na tenda com Deus. E sabe, querido, quando você está todo dia com um amigo, nem todo dia é uau, esplendoroso. Mas quando você tem um amigo tão chegado, o simples fato de você ver ele, teu coração se alegra. O simples fato de você receber uma mensagem no WhatsApp dele, você fica feliz. O simples fato de você, dele te chamar para fazer alguma coisa, aquilo já palpita o seu coração. Porque ele é seu amigo. Porque ela é sua amiga. Quando a tua amiga posta uma foto com você, então você fica louca, você vai em êxtase. Isso é legal, porque mostra a força de um relacionamento, mostra a força de um relacionamento profundo. Intimidade gera liberdade. Sabe quando que a gente vai parar de negociar essas coisas do corpo, da alma e do espírito? Quando nós encontrarmos um lugar de liberdade na intimidade. Quando eu e você lembrarmos do nosso tempo no secreto, e o nosso coração começar a derreter. Quando você vai para o teu tempo de oração, e você fala assim: papai, estou aqui. Tem nada de muito importante que aconteceu nessas últimas horas. Tem nada de muito importante que aconteceu ontem, de ontem para hoje. Mas papai, eu estou aqui. E é tão bom estar aqui. Sabe, gente, durante muito tempo, eu vivi para o meu trabalho. Durante muito tempo, eu não tinha tempo para nada. Eu acordava às 4h45 da manhã. Eu trabalhava até mais ou menos 5 horas da tarde. Voltava para casa arrebentado. Só queria comer,
assistir alguma coisa, tomar um banho e dormir. E essa rotina foi me consumindo, e eu estou falando de anos a fio, de não poder ter um tempo para ficar sentado, de não poder ter um tempo de ficar sentado sem dormir, porque eu vivia quebrado, eu dormia em qualquer lugar, eu dormia sentado no ônibus, eu dormia segurando no ônibus, eu dormia em qualquer lugar, de qualquer jeito, quebrado, cansado. E depois de 19 anos, eu saí da minha empresa, e eu fui para minha casa, e eu fiquei 1 ano e meio na minha casa, sem fazer nada. E no começo, como eu me debati, porque eu não fazia nada. Antes eu trabalhava sábado, domingo, feriado, todo tempo, e agora eu não tenho nada para fazer. E eu orava e Deus só falava uma coisa para mim: fica sem fazer nada no quarto. E eu lembro que tinha dias que eu entrava naquele quarto, que a Lúcia ia trabalhar, os meninos não estavam em casa, e eu passava manhãs chorando, lutando contra a minha alma. Por que eu estou aqui? Senhor, me perdoe, mas parece que eu estou perdendo tempo aqui. E eu chorava, e eu tinha crise em cima de crise, mas o tempo foi passando. E eu comecei a orar, e eu comecei a ler, e eu comecei a orar, e eu comecei a ler, orar, ler. Queridos, ainda hoje eu já faço algumas coisas. Você não achar que eu sou um inútil, eu já faço algumas coisas. Mas a minha manhã é a coisa mais maravilhosa que eu tenho na vida. Eu acordo de manhã, eu pego a minha xícara de café, eu pego a minha Bíblia e fico ali, eu e ele, todos os dias. Eu negocio uma quarta-feira por mês, que é quando eu vou para uma reunião com o pastor Valdeir e com o Marcelo e com o Júnior. Queridos, todo o dinheiro do mundo que eu ganhei não compara o que eu ganho todas as manhãs. Toda alegria que eu sinto de olhar para fora e pelo simples fato de ver o sol. Gente, eu fiquei 15 anos acordando de madrugada, eu nunca vi o sol nascer. Hoje, quando eu vejo o sol, eu lembro que ele é o sol da justiça, e ele está tomando uma xícara de café comigo, meu coração derrete. Eu não troco por nada. Eu vou abrir uma coisa bem pessoal para você. 2 dias antes da minha ordenação pastoral, eu recebi uma proposta de emprego absurda. A pessoa me ligou, me fez a proposta de emprego daquelas. E quando ela começou a falar, eu falei assim: não tem interesse. Mas como assim não tem interesse? Não, eu não quero. Mas como assim? Mas você não quer nem avaliar? Não quero. E eu desliguei aquele telefone, e eu comecei a dar risada, e eu voltei para a presença de Deus. Eu falei assim: mas eu não te troco por nada mais. O pardal encontrou uma casa e as andorinhas encontraram seu ninho, mas eu encontrei em você o meu lugar. Davi encontrou no Senhor o seu lugar, porque quem muito é perdoado, muito ama. Quando você está na presença de Deus, você consegue se enxergar, você consegue enxergar no que você negocia. E todos os dias nessa vida de oração, você entrega uma coisa, e você entrega outra, e você entrega uma coisa, você entrega outra, e aquilo que Ele vai depositando sobre você tem um peso de glória. Somos vasos de barro, mas tem um peso de glória, e nós não negociamos por nada. Não é de dinheiro e de patrimônio que você precisa, não é de segurança que você vai ser cheio e pleno, não é de provisão, não é de um sucesso futuro já garantido. Você precisa da tenda. Você precisa abrir seu coração e dizer: estou aqui.
pelo simples fato, pela alegria de te pertencer, pelo simples fato de ter você, porque intimidade, gente, entenda isso, a vida de intimidade que Deus quer ter com você, não é uma via de mão única. Quando você está em intimidade com alguém, não é só alguém que faz, permita-se ser tocado, mas toque também. Permita-se ser abraçado, mas abrace também. Ele entregou tudo, então entregue também. Permita-se ser tocado e tocar. Eu tenho orado alguns dias, tenho pedido para Deus, eu falo assim: Senhor, eu quero ter um nível de intimidade com o Senhor, que quando eu falar, eu já não sei mais se sou eu que estou falando ou é o Senhor, que quando eu me mover, eu já não sei se sou eu me movendo ou o Senhor, porque o nosso relacionamento ele é tão íntimo, ele é tão conjunto, ele é tão junto e próximo, que nós já somos um só. Querido, é hora de você voltar para o secreto, mas não como uma liturgia, não como uma religiosidade, uma obrigatoriedade, mas pelo prazer de sentar com Ele, de ler aquela Bíblia e você ver as palavras saltarem e Ele te alimentarem, de você ver as palavras saltarem e aquilo preencher o teu vazio, de você chorar sem ouvir nada, você chora porque Ele está ali, e você sente o abraço, você sente o perfume. Eu tenho orado: Senhor, permita-me sentir o perfume, o cheiro do nosso amor. Por isso que eu li Cantares, porque a Bíblia fala que Ele estava na porta e Ele está batendo na porta. Permita-o entrar na sua rotina, permita-o entrar na sua vida, permita-o entrar nos teus sonhos, permita-o entrar, permita ter intimidade que gera liberdade. Enquanto o Júnior for cantar, pense, o que tem sido tentador para você ao ponto de negociar esse relacionamento? O que tem sido tão atrativo que tem atrapalhado o teu relacionamento? É o tempo, é o dinheiro, é as necessidades da alma, é as necessidades do corpo, ou é as necessidades do espírito? Não deixe o orgulho roubar a sua adoração, não deixe as coisas desse mundo roubarem o seu coração com Ele. É muito mais do que uma liturgia. Diga para Ele: Senhor, eu tenho sido muito tentado nisso para te deixar, mas eu não quero te deixar mais. Eu não quero mais abandonar esse lugar tão lindo e precioso que chama-se secreto, nós dois.